Olá a todos, muito boa noite. O tema de nossa aula de hoje é as fases do processo administrativo federal. Vamos ver nessa aula como se tramita o processo administrativo dentro e conforme prevêem as regras da Lei 97/84/99, que traz as regras, né, de todo o processo administrativo federal. Então, vamos ver todas as fases, né, deste processo administrativo. Né? Algumas situações são parecidas com o processo civil, então vamos estudar aí cada uma delas. O processo administrativo sempre se inicia, pessoal, com a instauração. A instauração está para a petição inicial no processo civil. Estamos estudando no processo civil também a ação judicial, né? Então a petição inicial no processo civil é a instauração no processo administrativo. Então, o que vem a ser a instauração? A instauração ela é o início do processo administrativo e pode sempre ocorrer a pedido da parte que quer solicitar a instauração de um processo administrativo, como por exemplo, eu vou solicitar um processo administrativo para construção de uma casa, para solicitar um benefício no INSS. Então, a própria parte que quer ali a intervenção da administração pública, ela faz o pedido diretamente ali perante a administração pública. Então, a primeira fase do processo administrativo é a instauração, que é feita a pedido expresso da parte interessada. Né? O requerimento de solicitação de instauração do processo administrativo tem que ter requisitos. Os requisitos estão aqui no artigo 6º da Lei 97/84/99. Como, por exemplo, deve ser direcionado ao órgão que vai analisar aquele processo administrativo. Então, se é uma solicitação de uma aposentadoria, eu vou solicitar o requerimento de instauração do processo administrativo perante o INSS. Se eu quero solicitar a construção de uma residência na região do Ipiranga, eu vou solicitar a Prefeitura Municipal, a Subprefeitura Municipal do Ipiranga, o pedido de instauração do processo administrativo. Né? Deve também ter a identificação do interessado, né? Ou seja, toda a qualificação, né? Então, o nome completo, RG, CPF, domicílio, né? Todas as informações ali que identifiquem ali o interessado e também o local da residência da pessoa que está requerendo ali a instauração do processo administrativo. Deve ser feita uma fundamentação, né? Ou seja, deve ser feita a exposição ali dos fatos, porque da necessidade da instauração desse processo administrativo, né? Que a gente chama de fatos e fundamentos. Né? Percebam que é bem parecido com as regras de petição inicial do processo civil, ou seja, as regras são bem parecidas com o que prevê o Código de Processo Civil. Né? A data e a assinatura ali da pessoa que está solicitando ali a instauração do processo administrativo, ou de quem é o represente, que pode ser um advogado, por exemplo. Né? Além de ser feito o processo administrativo, ser iniciado o processo administrativo a pedido da parte, pode ser solicitado a instauração do processo administrativo pela própria administração pública. Isso a gente vê muito quando há um processo administrativo que está analisando uma violação legal de um agente público. Né? Nessa situação, né, a própria administração pública que faz a solicitação de instauração do inquérito. Então, o funcionário público cometeu alguma irregularidade perante a administração pública. Né? A própria administração pública vai fazer a instauração deste processo administrativo federal para apurar ali a irregularidade cometida pelo funcionário público no desempenho ali de suas funções. Né? O processo administrativo inicial, né, ele é feito, né, ele é iniciado, se chama petição inicial no processo administrativo. Né? Ele tem o nome de decreto, né, portaria, despacho ou representação. Né?
Então, percebam que a instauração do processo administrativo tem muito a ver, né, com as regras da petição inicial do processo civil, né? Então, essa é a primeira fase do processo administrativo, a instauração, que é o início do processo administrativo. A primeira fase é quando se começa ali o processo administrativo federal para ser analisado pela administração pública. A segunda fase do processo administrativo é a instrução, né? Existe também a fase instrutória no processo civil, né? E o que se faz na instrução? A instrução é o momento pelo qual são colhidas todas as provas, né? Então, é o momento onde as provas são produzidas, onde são produzidas todas as provas, sejam elas documentais, sejam elas testemunhais, sejam elas periciais, e assim por diante, né? Então, a fase de instrução, que é a segunda fase do processo administrativo, é o momento de realização de provas, né? Então, dependendo do objeto do processo administrativo, pode ser feito a análise documental, pode ser feito análise pericial, pode ser feito análise de testemunhas, né? Pode ser feito análise de pareceres, né? Laudos, enfim. Então, a fase de instrução é a fase onde é feito as provas. Também temos a fase instrutória no processo civil, né? Na qual também, né, as partes vão ter a oportunidade de produzir as suas provas. Feita a segunda fase do processo administrativo, a fase da instrução, vamos para a terceira fase do processo administrativo, que é chamada defesa. Nesta terceira fase do processo administrativo, né, é feito ali o momento pelo qual a parte vai ali apresentar os seus argumentos, né? Vai ali apresentar ali toda a sua fundamentação do porquê que aquele processo deve ser julgado favorável àquela pessoa que requereu a instauração do processo administrativo, né? Sempre é importante dizer que toda defesa, né, tem que sempre respeitar ali, né, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Né? Já estudamos, o princípio contraditório, todo argumento de uma parte tem o direito a outra parte de apresentar o seu contra-argumento. E o princípio da ampla defesa, todas as pessoas em processos administrativos e também em processos cíveis, né, têm o direito ali de utilizar de todos os meios de defesa previstos na lei, né, que é o princípio constitucional ali da ampla defesa. Está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. A defesa, então, é o momento pelo qual vão ser apresentados os argumentos com o intuito de convencimento de quem vai julgar, de quem vai analisar aquele processo administrativo. Então, essa é a terceira fase do processo administrativo federal. A quarta fase do processo administrativo, ou seja, a penúltima fase do processo administrativo, é a fase do relatório. Esta é uma fase que somente tem no processo administrativo. Nesta fase, na fase do relatório, né, a administração pública realiza um resumo do processo, né, realiza uma petição na qual vai ter todo o resumo do processo, né, todo o resumo do que aconteceu, então vai ter o objeto ali do processo administrativo, vai ter ali quais foram as provas produzidas, né, qual foi os argumentos apresentados pela defesa, né, então vai ter todo o histórico aí do caso. Então vai ser narrado o objeto do processo administrativo, quais são as provas que foram produzidas, né, com relação àquele objeto do processo administrativo, o que foi alegado, né, quais foram os fundamentos alegados pela parte naquele processo administrativo. Então, este relatório serve, na verdade, como uma verdadeira bússola, né, a quem vai analisar aquele processo, para saber ali tudo o que aconteceu naquele processo, todas as provas produzidas, os argumentos utilizados. Né. Esse relatório tem o intuito ali de ajudar ali o julgador administrativo a analisar aquele processo, né?
No final deste relatório, é feita uma sugestão pela administração pública, uma sugestão de julgamento. Né? Essa sugestão de julgamento ela não é vinculativa, ou seja, quem for efetivamente julgar aquele processo administrativo pode ter uma decisão diferente. Né? Então, por isso que a decisão feita no relatório, né, ela não tem cunho decisório, né, ela não tem efeito vinculativo. Né? Porque quem vai julgar mesmo o processo administrativo é a autoridade administrativa competente. Né? Mas há um órgão abaixo da autoridade que faz esse relatório e faz essa sugestão de julgamento. Mas o julgamento propriamente dito é feito sempre pela autoridade competente. E por último, é a fase do julgamento. Né? No julgamento, a autoridade administrativa, a autoridade competente, ela vai ali fazer um resumo novamente do processo, que é o que consta já do relatório, né? Vai expor ali quais foram as provas produzidas, tanto pelo de todas as partes daquele processo, né? Quem instaurou aquele processo administrativo, tudo que foi provado naquele processo, né? Quais foram os argumentos ali de defesa, e vai apresentar ali o que a gente chama de parte dispositiva. A parte dispositiva é o julgamento, é a decisão que vai colocar ali fim, né, vai colocar ali encerramento ao processo administrativo. Né. Lembrando que toda decisão administrativa, toda decisão da administração pública deve obrigatoriamente estar fundamentada, estar justificada, sob pena de nulidade da decisão. A administração pública, na hora de julgar um processo administrativo, ela tem que dizer o porquê que ela está julgando dessa forma. Né? E quais os motivos que ela está julgando de uma forma ou de outra. Né? E aí isso decorre do princípio da motivação que estudamos também já em direito administrativo. Né? Toda decisão da administração pública deve estar fundamentada, deve estar justificada. Essa determinação tem previsão na Constituição Federal, no artigo 93, inciso 10 da Constituição Federal, que determina que todas as decisões da administração pública devem estar ali fundamentadas, devem estar justificadas. Né? Essa é a previsão do artigo 93, inciso 10 da Constituição Federal. Então, com isso, terminamos as fases do processo administrativo. O processo administrativo federal tem 5 fases, de acordo com o que prevê a Lei 97/84 de 99. Ela inicia-se pela instauração, depois é feita a colheita das provas, né, a fase de instrução, depois é apresentada ali os fundamentos jurídicos, né, os argumentos jurídicos, que é a defesa. Feito tudo isso, é feito um relatório do processo, tudo um resumo de tudo o que aconteceu naquele processo administrativo, quais foram as provas produzidas, qual foi a linha de defesa, quais foram os argumentos, né? E uma sugestão de julgamento, que não é vinculativa, que é submetida para apreciação perante a autoridade competente, na qual ela pode acolher a sugestão de julgamento ou apresentar um outro julgamento, um julgamento diferente. Né? Então, esta é a fase então, do relatório. E, por último, o julgamento, a decisão, a sentença propriamente dita, né? Na qual o julgamento é feito ali a análise de todo o processo administrativo, todas as provas produzidas, e a autoridade administrativa responsável por analisar o processo, e dependendo de cada área, dependendo do objeto daquele processo administrativo, é julgado por um órgão ou por outro, né? Então, não é sempre o mesmo órgão que vai julgar todo o processo administrativo, não, depende do objeto daquele processo administrativo e aonde que está correndo. Se é um processo administrativo em cunho municipal, em cunho federal, em cunho estadual, enfim, tudo depende ali de onde está correndo aquele processo administrativo. E aí, no julgamento, a decisão vai ser feita pela autoridade administrativa, que pode acolher a sugestão do relatório ou pode julgar diferente da sugestão feita pelo relatório, né? E essa decisão sempre deve estar ali fundamentada, justificada. Então, com isso encerramos
as fases do processo administrativo federal e depois de julgado esse processo administrativo, caso a parte não fique satisfeita com o julgamento feito pela administração pública, pode apresentar recurso para a própria administração. Obviamente, ela pode, dessa decisão proferida, né, recorrer ao Poder Judiciário. Né? Já vimos, até uma das primeiras aulas do semestre passado, que foi os sistemas de controle administrativo, na qual toda decisão da administração pública pode ser revista pelo Poder Judiciário, que é o sistema de controle inglês previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Né? Então, com isso, né, feito o julgamento do processo, a parte pode pleitear a revisão daquela decisão perante o Poder Judiciário, mas ela pode também apresentar recursos administrativos perante a própria administração pública. E isso é matéria da nossa próxima aula. Então, na próxima aula, vamos estudar recursos em processo administrativo federal. Gostaria de pedir a todos que sempre frequentem as aulas do Microsoft Teams, né, compareçam para a resposta aos questionamentos, para esclarecimentos das dúvidas. Estou sempre à disposição de vocês para quaisquer dúvidas que vocês possam ter. Gostaria de agradecer sempre a presença de vocês, tanto em sala de aula como também na visualização dos vídeos. Estou sempre à disposição de vocês mais uma vez, né? Bons estudos e até a próxima oportunidade. Obrigado.